Nós ministrarmos a palavra, estamos falando sobre o engano da idolatria, e hoje é a segunda mensagem sobre este tema. Nós gostaríamos de conhecer e presentear nesta noite as pessoas que estão nos visitando. Primeira vez que você está entrando nesta igreja para assistir um culto, dê um sinal com a sua mão bem alto, você vai ganhar um presente da igreja. Visitante, primeira vez, dê um sinal. Fica a sua mão levantada, por favor. Você vai ganhar um postal da igreja, vai ganhar uma caneta linda, maravilhosa, bonita. Isso, mantenha a sua mão levantada, amado visitante, enquanto os nossos obreiros, Neto, chega cara de pau. Os visitantes, isso, aqui Mara, passou direto aqui Mara. Tem uma jovem aqui, tem mais. Isso, vamos ficar espertos, obreiros. Levante a mão, amado visitante. Você vai ganhar um postal da igreja, vai ganhar uma caneta. Lá atrás temos uma jovem, Mara. Semana que vem vamos ter que colocar mais obreiros distribuindo. Ontem tivemos cerca de 200 jovens no culto. Tínhamos mais de 20 visitantes no culto de juventude ontem. Graças a Deus. Fala para o seu irmão, um tempo novo para esse ministério. Agora, amado visitante, deixa eu falar contigo. Esse postal, ele tem aqui um lugar para você destacar. E um pequeno questionário, fácil de você preencher. Você vai colocar o nome, a data, o endereço. E aqui tem uma pergunta. Você deseja uma visita do nosso ministério na sua casa? Se você quiser que o nosso ministério visite a sua casa, você vai preencher o dia, o horário, nós vamos entrar em contato com você e vamos mandar o ministério de visita da nossa igreja para abençoar o seu lar. Se você eu não quero visita, eu estou aqui hoje para conhecer a igreja, mas eu tenho a minha igreja, então você vai apenas preencher, destacar essa parte aqui, vai entregar no final do culto a um dos pastores ou algum obreiro da igreja e nós estaremos entrando em contato com você, orando por você e, se for o caso, fazer uma visita na sua casa. A caneta é sua, essa parte do postal aqui também é seu, você vai devolver a parte menor preenchida. Todo mundo entendeu? Amém? A Igreja Nova Vida vai saudar os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Se você é membro de alguma igreja, está nos visitando, leve o nosso abraço, nosso carinho para o seu pastor, para a comunidade onde você congrega. Se você está procurando uma igreja aonde congregar, a Igreja de Nova Vida recebe você de braços abertos. Que você faça desta casa a sua casa espiritual. Vamos ficar de pé. Eu quero compartilhar com você a segunda mensagem desta série, o engano da idolatria. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Estamos aprendendo que idolatria é muito mais do que pensamos, do que aprendemos. Estamos aprendendo juntos. Vamos ler a palavra de Deus, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis como alguns murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Diga-se misericórdia. Oremos. Senhor, envia a tua palavra. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz nesta noite. Já te louvamos. Trouxemos no altar os nossos dízimos e ofertas. Eu oro por aqueles que estão agora assistindo a este culto pela internet, em algum lugar do Brasil, do mundo. Ó Deus, que tu possa abençoar igualmente essas centenas de pessoas que estão aqui nesta noite e os que estão assistindo pela internet este culto. Eu oro pelo pastor Joaci, que se encontra recuperando de uma cirurgia. Tu possa restaurar completamente a saúde do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Que ele saia da UTI, que ele, ó Deus, volte à sua vida normal, o seu ministério. Porque ele é um homem muito importante, um pastor muito importante para a família dele e para esta cidade. Abençoa o pastor Joaci e toda a sua família, eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar um minuto, minha gente. Deixa eu conversar com você nesta noite. Semana passada começamos uma série sobre o engano da idolatria. E eu dei para você algumas definições de idolatria que estão fora do padrão normal de uma definição de idolatria. Porque, na realidade, nós aprendemos que idolatria é simplesmente a pessoa se curvar e adorar um ídolo, uma imagem. Mas isso é uma ponta, é uma gota no oceano, diante de todo o contexto do que significa idolatria. Isso é um item de um contexto muito grande do que significa idolatria. Importante entendermos também que ídolo não é o que está do lado de fora. Porque muita gente já fala, bate no peito, não sou idólatra porque eu não tenho um ídolo, eu não adoro um ídolo. Mas os ídolos, eles estão dentro de nós, eles estão do lado de dentro. E muitas vezes, por não entendermos isso, nos tornamos idólatras, adoramos ídolos que não estão do lado de fora, mas estão dentro do nosso coração. E nós aprendemos também, minha gente, que um ídolo não pode ser removido. Porque se eu removo um ídolo, ele volta, ele retorna. Um ídolo precisa ser substituído. Repita comigo, substituído. E a única coisa que pode substituir um ídolo dentro do nosso coração é a presença real do Deus vivo todo-poderoso. Porque quando eu tenho esta convicção, quando eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, quando Ele está sentado no trono do meu coração, governando, controlando a minha vida, na minha vida não haverá lugar para ídolos, para idolatria. Deixa eu te dar uma definição. Vou repetir algo que eu falei semana passada. O que é idolatria? Idolatria é tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela. Tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela. Então isso é uma definição de idolatria que nunca passou pela nossa cabeça. Eu me apoiar em algo e transformar esse algo que pode ser bom em um ídolo. Internalizar esta questão no meu coração e viver adorando esta questão o resto da minha vida.
E quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 10, nós entendemos que este texto está falando da trajetória da nação de Israel pelo deserto. Deus levanta Moisés, Deus liberta o povo do Egito, conduz o povo pelo deserto em direção à terra prometida. E dentro desta história, nós descobrimos que este povo, que tinha tudo para ser abençoado, que tinha tudo para viver uma vida abençoada, esse povo se torna idólatra. Eles ofendem a Deus, eles confrontam a Deus e eles são punidos por causa de tudo isso que eles fizeram. O povo que foi tirado do Egito com mão forte, o povo que foi tirado do Egito pelo poder e pela glória de Deus, um povo que tinha tudo para andar e viver embaixo da bênção de Deus, preferiu viver embaixo de maldição. Olhe para mim, por favor, querido. A nossa vida é feita de escolhas. Repita comigo, a minha vida é feita de escolhas. E nós precisamos escolher, precisamos nos posicionar. Eu escolho viver embaixo da bênção de Deus ou não. Eu escolho adorar a Deus, somente a Deus ou não. Eu escolho ter o Senhor como o alvo da minha adoração, o alvo da minha alegria, ou eu escolho criar ídolos e ter ídolos no meu coração e deixar Deus do lado de fora. Então eu preciso me posicionar diante de certas questões que a palavra de Deus coloca diante de mim. Eu gosto muito de Josué. Quando ele reúne o povo, ele senta o povo, ele chama o povo, ele convoca o povo e fala o seguinte: olha, não sei quanto a vocês, eu não sei qual a decisão que vocês vão tomar, eu não sei o que vocês vão fazer daqui para frente, mas eu tomei uma posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não terei nenhum Deus diante de mim. A minha casa não vai adorar outro Deus a não ser o Senhor, aquele que nos libertou das garras de Faraó. Então, amados, nós vemos aqui a posição de Josué e nós também, como cristãos, precisamos nos posicionar em relação a certas questões na nossa vida. O texto de 1 Coríntios diz que eles passaram pelo mar. Você conhece a história. O Faraó vinha atrás com o seu exército, o Mar Vermelho na frente, e agora o que vamos fazer? E aí o Senhor dá uma direção a Moisés. Moisés levanta o seu cajado, aquela noite sopra um vento vindo de Deus. A Bíblia diz que o mar ele se abre e o povo passa em terra seca e chega do outro lado. Diz a palavra de Deus neste texto que eles comeram pão no deserto. Todos os dias o Senhor enviava o maná, o Senhor enviava o suprimento para cada dia. Fala para o seu irmão, o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas a Ele. Pão no deserto. Beberam água da rocha. E hoje pela manhã eu falei sobre esta rocha, que o texto nos dá a entender que eles levavam essa rocha. Não era uma rocha que estava lá, eles chegavam, tinha uma rocha, mas eles conduziam a rocha. E todas as vezes que eles acampavam, para ali ficar um tempo, aquela rocha brotava água. E Paulo diz, olha, e essa rocha é Cristo.
que é a água da vida, aquele que sacia a nossa sede espiritual. Então, meus irmãos, aquele povo participou de grandes milagres realizados por Deus. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles, por causa da incredulidade, por causa da idolatria, por causa da murmuração e pelo fato de terem colocado Deus à prova. E porque eles colocaram Deus à prova no deserto, e porque eles murmuravam no deserto, e porque eles se tornaram incrédulos no deserto, e porque eles se tornaram idólatras no deserto, a Bíblia diz que o Senhor enviou serpentes abrasadoras. Eles começaram a ser picados por serpentes, como uma disciplina de Deus, como um tratamento de Deus. E eles começaram a serem picados por essas serpentes, e muitos começaram a morrer, devido à atuação dessas serpentes no meio do deserto. Então eles se renderam. Eles murmuravam. Quando a coisa ficava feia para o lado deles, eles recorriam a Moisés. Falavam mal de Moisés, criticavam Moisés, se rebelavam contra Moisés, se rebelavam contra Deus. Mas quando as coisas ficavam difíceis, eles falavam: Moisés, ore a Deus por nós. Peça a Deus para nos abençoar, peça a Deus para nos socorrer. Verso 9 deste capítulo 10, nós lemos: consequência, digo, estou no verso 29, verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, depois de tudo isso, eles pediram ajuda a Moisés. Lá em Números capítulo 21, volte comigo, por gentileza. Números capítulo 21. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo nada, fala assim: pastor, explica melhor. Paulo, em 1 Coríntios, está fazendo uma referência do que aconteceu em Números, no capítulo 21. Então nós voltamos agora na origem da história que Paulo estava contando lá na frente. Eles colocaram Deus à prova, o Senhor mandou serpentes, começaram a morrer pelas mordeduras das serpentes. E eles falam: Moisés, pelo amor de Deus, ore por nós. Peça a Deus para tirar essas serpentes. Aí Números 21, verso 7. Diz assim, olha: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Veja bem. Eles confessaram: olha, Moisés, nós estamos metendo a lei em você. Estão falando mal de você, falando mal da tua mulher, falando mal dos teus filhos, falando mal do carro que você está andando, falando mal da roupa que você está vestindo, falando mal da maneira que você conduz o povo, estamos falando mal de Deus, olha, nós confessamos esse pecado, porque nós não aguentamos mais a punição de Deus por estarmos nos rebelando e nos levantando contra Deus e a autoridade de Deus. Então Moisés vai orar a Deus. E o Senhor manda Moisés fazer algo inusitado. Presta atenção, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus, nos versos 2 e 9 do capítulo 21. Versos 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés, presta atenção para você não se perder na história: faz uma serpente abrasadora,
põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar a serpente viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Então preste atenção. As pessoas estavam sendo picadas e morrendo. Eles procuram Moisés, pedem perdão, confessam o pecado. Moisés ora pelo povo. E o Senhor manda a Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste no meio do acampamento. Todo aquele que era picado por uma serpente, não precisava nem na casa de saúde, hospital, tomar soro antiofídico. Se olhasse para a serpente de bronze, na mesma hora ele era curado. Quem entendeu, diga amém. Agora parece que a história acaba e que todos viveram felizes para sempre. Acabou o problema. Todo o problema acabou. A serpente de bronze chegou. Eles eram picados, olhavam para a serpente no meio do acampamento, que estava no lugar de destaque, e o veneno da serpente não fazia efeito, eles viviam. Que maravilha, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, né? Aí parece que a história acaba e todos viveram felizes para sempre. Só que não, presta atenção, essa história durou mais 700 anos. Repita comigo, 700 anos. Se você matar a aula quarta-feira, qual é a diferença que vai fazer daqui a 700 anos? Só que essa história não acabou, ela durou 700 anos. Por quê? Porque o povo, não satisfeito com o que Deus havia feito, eles tomaram aquela serpente de bronze e transformaram num ídolo, e durante 700 anos, eles adoraram aquela serpente de bronze. Durante 700 anos, aquele povo idólatra, povo que confessava a Deus, a Jeová como Senhor, povo que estava na igreja, povo que se submetia a uma liderança, povo que batia no peito e falava, olha, nós somos de Deus, somos do Senhor. Só que eles não conseguiram se desvencilhar daquele ídolo, daquela serpente de bronze, que induziu, inclusive, o povo à apostasia. E interessante que eles batizaram a serpente. Colocaram o nome dela de Neustã. E ela se tornou um deus, se tornou um ídolo, que eles adoravam. E diz a Bíblia que eles não apenas adoravam aquela serpente de bronze, mas eles queimavam incenso para ela. Porque quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para adorar o Deus verdadeiro, ele levava um incenso. Ele levava um incenso para que o ambiente fosse cheio de fumaça, para que ele não morresse devido à glória de Deus. Então eles foram induzidos pela idolatria a adorar aquela serpente durante 700 anos. Por isso Paulo escreve aos Coríntios e diz, olha, veja o exemplo desse povo e que sirva de lição para nós. E Paulo ainda continua dizendo, nesse capítulo 10 de 1 Coríntios, olha o exemplo desse povo, que sirva de exemplo para nós, e aquele homem que pensa que está de pé, cuidado, vigie, para que não caia. Ele não fala aquele que está de pé, ele fala aquele que pensa que está de pé, porque a idolatria é algo muito sutil, meus irmãos. A idolatria é algo muito sutil.
Porque nós que amamos a Deus, e quem ama a Deus, diga amém. Servimos a um único Deus, diga amém. Temos a Jesus como único Salvador, diga amém. Temos a Jesus como o único caminho para o trono de Deus, diga amém. Nós que confessamos a Cristo, entendemos que Ele é o único caminho para Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador, corremos o sério risco de transformarmos a bênção que Deus nos deu em ídolos. É muito sutil, é uma linha muito tênue, transformarmos bênçãos que Deus nos dá em idolatria na nossa vida, em internalizarmos as bênçãos que Deus nos dá, os milagres que Deus tem realizados nas nossas vidas e transformarmos isso um ídolo dentro de nós. Não, eu não adoro uma imagem, eu não sou idólatra, mas muitas vezes eu corro o risco, o perigo de pegar aquilo que Deus me deu, um milagre que Deus realizou na minha vida, uma fonte de cura, uma fonte de milagre, de bênção, e deixar que aquilo cresça dentro de mim como um ídolo e passar a minha vida adorando e idolatrando aquilo que Deus fez na minha vida. 15 minutos eu termino. Eu conheço pastores que perderam suas famílias porque transformaram o seu ministério num ídolo. Ah, o meu ministério, a minha igreja, o meu povo, e se dedicaram tanto ao ministério, idolatraram tanto o seu ministério, idolatraram tanto a unção, a graça de Deus, a ponto de perderem esposa e filhos. Por isso Paulo fala, olha, cuidado aquele que pensa que está de pé, para que não caia. Porque torna-se perigoso. A pessoa busca a Deus, faz campanha, pede a Deus um emprego, pede a Deus uma porta, pede a Deus um salário melhor, aí Deus abençoa, aí a pessoa começa a ganhar um dinheirinho a mais, começa a ter uma vida um pouco melhor, começa a se esquecer de Deus, começa a se afastar de Deus, começa a esfriar na fé, por causa de uma bênção que recebeu. Então nós precisamos olhar para este povo que recebe uma grande bênção de Deus e transforma esta bênção em maldição. Querido, nunca transforme uma bênção de Deus em maldição na sua vida. Vou repetir para você falar um amém bem forte. Nunca transforme uma bênção de Deus em uma maldição na sua vida. Há uns anos atrás, um irmão me procurou pedindo para um outro irmão dar um testemunho na igreja. E o irmão começou dizendo que o sonho dele era ter uma moto. Ele trabalhou, ganhou dinheiro, juntou dinheiro, comprou uma moto. E ele falou que aquela moto fez ele desviar. É muito pouco, né, irmãos? Aí eu me achava o máximo. A minha moto, oh moto, eu te adoro. Tu és a moto das motos, uma outra moto igual a ti. Eu pensando, como é que o sujeito desvia? Aí ele falou que teve que tomar um tombo da moto, se arrebentar todo. A moto dá perda total. Para que ele voltasse para Jesus. Olhe para mim, por favor, querido.
Não transforme a bênção de Deus numa serpente. Não transforme a bênção de Deus numa serpente. 700 anos se passaram. Muitos líderes passaram e fizeram vista grossa. Não tomaram uma atitude. Não tiveram coragem para peitar aquela gente. Porque presta atenção no que eu vou te dizer. Idolatria não é apenas adoração de ídolos. Há um espírito por trás da idolatria. Há uma cultura, há uma ideologia. E você não acaba simplesmente com a cultura de um povo, ainda que essa cultura seja maléfica. Você não acaba com uma cultura da noite para o dia. Você não acaba com uma ideologia. Um dos espíritos mais poderosos que existem é o espírito de idolatria. Por isso, durante 700 anos, aquele povo continuou queimando incenso, adorando aquela serpente de bronze. Entrou o líder, saiu o líder, entrou o rei, saiu o rei, e eles não fizeram nada. Nem o próprio Moisés teve coragem, nem Josué, nenhum deles. Mas quando nós lemos em 2 Reis, capítulo 18, a palavra de Deus, abra comigo a sua Bíblia. 2 Reis 18. Versos 1 e 5. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Olha o que diz o verso 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Deus levanta um homem corajoso. Deus levanta um homem destemido. Porque para quebrar o espírito de idolatria, tem que estar embaixo da unção poderosa de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Porque há uma força espiritual muito intensa, muito tremenda, que age por trás da idolatria, da cultura, de certas ideologias. Por isso Deus precisava levantar um homem como Ezequias. Diz o texto que ele fez o que era reto perante o Senhor, e ele fez uma limpeza. Ele mandou quebrar tudo, botar fogo em tudo, acabou com tudo. E diz a Bíblia que ele fez em pedaços a serpente de bronze, que até aqueles dias o povo adorava e queimava incenso. Como é que você acaba com o carnaval? Como é que você acaba com certas culturas que estão arraigadas no meio do povo? Porque por trás disso tudo há um espírito, há um principado, há uma potestade. E quanto mais se dá adoração, mais esse espírito se fortalece. Imagina, 700 anos o povo adorando a serpente de bronze. Algo que foi feito para ser bênção, eles transformaram em maldição.
Deus quer nos levantar nessa geração, como o rei Ezequias foi levantado na geração dele, querido. Alguns anos atrás tentaram levantar nessa cidade uma passeata que fazia apologia ao álcool. Primeiro ano, segundo ano, a igreja entrou em oração. A igreja orou, a igreja jejuou. E Deus jogou por terra essa mentira do diabo. Quase fui processado, porque eu fui para a televisão, nós gravamos as pessoas embriagadas chegando na casa no hospital. Você lembra, Edil? Fizemos evangelismo lá na porta, as pessoas desacordadas em coma alcoólico. Nós levamos para o hospital. Fizemos uma barraca com assistência médica e nós começamos a evangelizar e a orar e falamos, esse principado vai cair, essa idolatria vai cair, e caiu em nome de Jesus, porque Jesus é o Senhor de Caratinga. Deus quer nos levantar como levantou Ezequias na sua geração, para despedaçarmos os postes ídolos, para despedaçarmos as serpentes de bronze e glorificarmos e declararmos que só existe um Deus, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, somente a Ele, porque esse Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia! Quando Elias foi levantado por Deus na sua geração, ele reúne os profetas de Baal, ele reúne o povo de Israel, que estava dividido, coração dividido. O coração do crente não pode estar dividido, ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Ou eu estou quente ou eu estou frio, porque se eu estiver morno, eu vou ser vomitado da boca de Deus. E Elias, na unção do Espírito Santo, ele reúne todos aqueles profetas, reúne o povo, e fala o seguinte, olha, se Baal é Deus, servi a Baal. Mas não fica nesse mimimi, nesse lenga-lenga não. Se Baal é Deus, servia a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. Se vocês querem continuar servindo a Baal e idolatrando os falsos deuses, então, servia a eles. Mas se o Senhor é Deus, que o seu coração seja só do Senhor. Seja inteiro do Senhor. Deus quer nos levantar como Ezequias na nossa geração. Primeiro, irmãos, temos 4 minutos para fazermos, identificarmos e fazermos uma limpeza na nossa vida. Porque essa questão é muito sutil. Aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Às vezes, querida, a sua casa é o alvo da sua idolatria. Eu tinha uma tia que quando fazia faxina, ninguém podia entrar na casa dela, não. Os meninos tinham que comer na calçada. Ah, não pode entrar agora não, que eu limpei a casa hoje. O cara compra um carro, junta dinheiro, Deus abençoa. Esse carro se torna problema na família. Graças a Deus a Beth não dirige. A Beth tem chofer. Mas tem muitas irmãs que dirigem. Louvado seja Deus, que a minha não dirige. Mas a mulher sai com o carro, dá umas barradinhas, um arranhãozinho, a casa cai, porque o carro se torna um ídolo para o sujeito. Ninguém gritou assim, fala Deus. Treinei o Davi 6 meses para ir dirigindo sozinho para a faculdade. Aí no dia que eu falei assim, agora você está preparado, vai meu filho. Aí na hora que ele chegou, ele esperou ir para a cama.
levou um chazinho para mim de erva cidreira. Ô pai, tem que te contar uma coisa. O que foi, filho? A coluna da garagem andou. Aí eu entendi, né, que ele relou a coluna com o carro. Eu falei, graças a Deus, meu filho, que você não atropelou ninguém, você não machucou ninguém, não se machucou. Isso não é meu ídolo. Isso é um meio de transporte que Deus me deu para fazer a obra dele e lazer. Querido, primeiro precisamos limpar, tirar de nós os ídolos que nós criamos dentro de nós. E segundo, ser um instrumento para confrontar todo espírito de idolatria na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Que o Senhor nos levante com graça e a unção que Ezequias teve. Imagina esse homem, teve que peitar todo mundo, teve que encarar todo mundo, 700 anos. O Marcelo Crivella, lá no Rio de Janeiro, tirou cerca de 10 milhões de reais das escolas de samba para colocar na saúde. Estão quebrando pau em cima dele. Porque o que há por trás disso tudo, essa cultura, é um espírito muito forte. O que há por trás da idolatria é um espírito muito forte. E você só ganha isso com jejum, oração e coragem vinda do Espírito Santo. Que caia por terra nesta noite todo ídolo, todo espírito de idolatria na nossa vida, na nossa casa, na igreja de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade. Canta assim, ó. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida. Mais uma vez, caiam por terra. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. O Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida, Ele tem nos dado o novo cântico e o novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Levante as suas mãos aos céus. Ó Pai, levanta-nos como o Senhor levantou Ezequias, um jovem de 25 anos, que fez o que era reto perante o Senhor, e viu tudo que estava errado naquela nação, naquela liderança. Ele olhou para trás e viu, meu Deus, como quantos reis passaram, e o povo continua adorando esta serpente de bronze, algo que o Senhor fez para ser bênção, para trazer cura, e foi transformado em alvo de idolatria. Eu vou despedaçar isso, eu vou acabar com esta idolatria na nação. O Senhor vai me usar como instrumento para acabar com tudo isso. E em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por todos nós que estamos aqui nesta noite, Senhor. Dá-nos a unção que o Senhor deu a Ezequias, Pai, para que possamos nos levantar com sabedoria, autoridade, graça de Deus, para despedaçarmos todo ídolo, primeiro no nosso coração, Senhor, vasculhar a nossa vida, o nosso coração, Senhor, e renunciar a todo ídolo, Pai, que nós criamos e adoramos
dentro de nós, Senhor, seja um objeto, seja um carro, seja uma casa, seja, ó Deus, um filho, seja um casamento, seja um ministério, seja o que for, Senhor, queremos que o Senhor se assente no trono da nossa vida e tenha primazia, a prioridade, Senhor, na nossa vida. Caia por terra todo espírito de idolatria, em o nome de Jesus. Toda honra, todo louvor e toda glória seja ao nosso Deus. Amém. Dê mais uma salva de palmas aí.